A história da China é a civilização contínua, mais longa e mais resiliente da humanidade. Uma narrativa épica que se estende por mais de 5.000 anos. Dos primeiros assentamentos neolíticos nas margens do Rio Amarelo, até a nação que hoje lidera a humanidade rumo ao futuro tecnológico e espacial. Tudo começa por volta de 7.000 a 5.000 a.C., na cultura Yangshao e Longshan, aldeias agrícolas com cerâmica pintada, cultivo de arroz e milho, tecelagem de seda primitiva e os primeiros sinais de organização social e hierárquica que já prenunciavam o que viria. Por volta de 2070 a.C., surge a semi-lendária dinastia Xia, considerado o primeiro estado dinástico, com cidades fortificadas, controle de inundações, bronze inicial e o mito do grande Yu domando as águas, fundando a ideia de que o governante deve trazer ordem ao caos natural. A dinastia Shang, 1600 a 1046 a.C., eleva a China à era do bronze clássico, forja vasos rituais monumentais, desenvolve a escrita oracular em ossos e carapaças de tartaruga, constrói Anyang como capital e pratica sacrifícios humanos em tumbas reais, consolidando o culto aos ancestrais que permeia até hoje. A dinastia Zhou, 1046 a 256 a.C., introduz o mandato do céu, conceito que legitima a rebelião contra a tirania, expande o feudalismo e, no período dos estados combatentes, vê nascer as 100 escolas. Confúcio, 551 a 479 a.C., ensina o Junzi, o homem superior, a piedade filial, a retidão e o governo pela virtude. Laozi propõe o Dao, o caminho natural, o Wu Wei, a ação sem esforço. Sun Tzu escreve A Arte da Guerra, o primeiro tratado militar sistemático. E o legalismo, com Han Feizi, defende o poder absoluto, leis impessoais e recompensa/punição rigorosas. Em 221 a.C., Qin Shi Huang realiza a unificação definitiva, padroniza a escrita, os pesos, as medidas, a moeda, a bitola das carroças, queima livros confucionistas para impor unidade ideológica, constrói 5.000 quilômetros de estradas, canais e as primeiras muralhas conectadas, sepulta-se com o exército de terracota, mais de 8.000 soldados de argila em escala real, um monumento à centralização e ao terror estatal. A dinastia Han, 206 a.C. a 220 d.C., transforma a China em potência mundial. Abre a Rota da Seda, com caravanas levando seda, ferro, sal, até Roma. Inventa o papel, o sismógrafo de Zhangheng, o balancim de arado, a roda d'água, o ferro fundido e consolida o confucionismo como ideologia estatal, com universidades imperiais formando burocratas. Após o colapso Han, 4 séculos de divisão, até a reunificação Sui em 589 d.C., que escava o Grande Canal, 1.700 quilômetros ligando os rios Yangtze e Amarelo, obra titânica que ainda hoje transporta grãos e mercadorias e pavimenta o caminho para a dinastia Tang,
618 a 907. A Era de Ouro, Chang'an, a maior cidade do mundo com mais de 1 milhão de habitantes. Cosmopolita, com mercados persas, árabes, indianos, poesia de Li Bai e Du Fu, pintura de paisagem, budismo florescente e exércitos que chegam ao Tajiquistão. A dinastia Song, 960 a 1279, representa a revolução tecnológica medieval. Inventa a pólvora para canhões e bombas, a impressão com tipos móveis de bicheng, o dinheiro de papel, a bússola náutica, o astrolábio, e constrói cidades comerciais com população de 1 milhão, como Kaifeng e Hangzhou, com ruas iluminadas à noite, bancos, seguros e o primeiro papel moeda do mundo. A conquista mongol, dinastia Yuan, 1271 a 1368, sob Kublai Khan, integra a China ao maior império contíguo da história. 33 milhões de quilômetros quadrados. Facilita a Pax Mongólica. Marco Polo visita. E a China exporta tecnologia para a Eurásia, mas sofre sob domínio estrangeiro. A dinastia Ming, 1368 a 1644. Expulsa os mongóis, reconstrói a Grande Muralha em sua forma icônica, 21.196 quilômetros totais. Constrói a Cidade Proibida, com 980 edifícios. Lança as 7 viagens de Zheng He, frotas de 300 navios, 28 mil homens, alcançando a África Oriental, trazendo girafas, e demonstra poder naval incomparável. E produz porcelana azul e branca que domina o comércio global. A dinastia Qing, 1644 a 1912, expande o território máximo, incorpora Xinjiang, Tibete, Mongólia, Taiwan, atinge 450 milhões de habitantes. Constrói palácios de verão, jardins imperiais, mas entra em declínio. Enfrenta as guerras do ópio, tratados desiguais, perda de Hong Kong, abertura forçada e a rebelião Taiping. 20 a 30 milhões de mortos. A guerra civil mais mortal antes do século XX. O final da Qing tenta modernização, arsenais, estaleiros, ferrovias. Mas a Revolução de 1911 derruba o império. Sun Yat-sen proclama a República, mas o país fragmenta-se em senhores da guerra. A invasão japonesa, 1931 a 1945, ocupa a Manchúria, comete atrocidades como o massacre de Nanquim. E na Segunda Guerra Sino-Japonesa, 14 a 20 milhões de chineses morrem. Em 1949, Mao Zedong funda a República Popular. Reforma agrária, coletivização, industrialização soviética, mas o grande salto adiante. 1958 a 1962, causa a maior fome da história, 30 a 55 milhões de mortes. E a Revolução Cultural, 1966 a 1976, destrói templos, livros, professores, famílias, em nome da pureza ideológica.
A morte de Mao, em 1976, abre caminho para Deng Xiaoping, 1978. As 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa, ciência, zonas econômicas especiais. Shenzhen transforma-se de vila de pescadores em metrópole de 13 milhões. Investimento estrangeiro explode. China torna-se fábrica do mundo. Nos anos 1990 a 2000, crescimento médio de 10% ao ano. Entrada na Organização Mundial do Comércio. Em 2001, a China cedia as Olimpíadas de Pequim, 2008. Inauguração da rede de alta velocidade, hoje a maior do mundo. Mais de 45 mil quilômetros. Trens maglev. O CR-400. Fuxing atinge 350 quilômetros por hora. E o porto de Xangai torna-se o mais movimentado do planeta. Engenharia espacial, construção e lançamento do satélite Mísseis demonstra comunicação quântica inquebrável. Reator experimental IST mantém plasma a 100 milhões de graus Celsius por minutos, avançando na fusão nuclear. Ampliação de políticas sustentáveis com aumento massivo na produção de painéis solares, representando 80% do mundo. Utilização de baterias de lítio, 70% da capacidade global. Veículos elétricos. BYD supera Tesla em vendas. Robótica industrial. Maior densidade de robôs por trabalhador. E o programa espacial. Estação Tiangong. Planos de envio do rover Zhurong em Marte, com amostras lunares retornadas. Planos para a base lunar em 2030. E planos ambiciosos de enviar a Marte tripulação na década de 2030 a 2040. Hoje, em 2026, a China implanta cidades inteligentes com vigilância facial em massa e a governamental, veículos autônomos em escala, agricultura vertical, edição genética, CRISPR em humanos aprovada. Trem maglev comercial a 600 km por hora em testes. Aviões supersônicos comerciais, hipersônicos militares, Dongfeng. E o maior orçamento de P&D do mundo em paridade de poder de compra. Olhando para 2050, a China planeja reduzir drasticamente a emissão de gases poluentes, como o dióxido, até alcançar a neutralidade carbônica. São previstos as construções de cidades flutuantes e a popularização de robôs humanoides em lares, otimização de interfaces cérebro-máquina comerciais, implementação da internet quântica nacional, exploração do espaço com mineração de asteroides e construções de elevadores espaciais, fusão comercial, aumento da utilização da medicina regenerativa personalizada, inteligência artificial auxiliando e suprimindo humanos em tarefas complexas. E em 25 anos, alcançar a liderança em exploração espacial. Posição atualmente ocupada pelos Estados Unidos da América, com estações em órbita lunar, Marte e além. Mas desafios persistem: envelhecimento populacional, dívida local, tensões geopolíticas, dependência de semicondutores avançados e o equilíbrio entre controle estatal, inovação e liberdades criativas. Ao longo de 5 milênios, a China caiu, foi invadida, fragmentada, humilhada e renasceu, sempre preservando sua essência, harmonia cósmica,
continuidade histórica e ambição de ordem global. Enquanto marcha rumo ao próximo século, o Reino do Meio não apenas se ergue novamente, ele redefine o que significa ser civilização, tecnologia e futuro da espécie humana. Chegamos ao fim dessa jornada de conhecimento de uma das civilizações mais importantes da humanidade. Se gostou do nosso vídeo, peço que deixe seu like, pois isso ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para outras pessoas. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe em suas redes sociais. Até a próxima!